o anime Pokémon que me perdoe, e principalmente vocês, mas depois desses vazamentos eu dediquei esses últimos dias a fazer vídeos sobre esse assunto, até porque teve tanta coisa interessante. Mas eu tô aqui um pouquinho atrasado e a gente vai revisar o episódio da semana. Deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá pra mais um vídeo. Olha, como que já assim, já não começa um episódio desse jeito e eu nem consegui fazer o react porque a fonte do lugar que eu assisto tava indisponível. Mas assim, o episódio já começa tão bem. Os Trovonautas eles vão pra Kitakami porque depois que eles tiveram o conselho da professora para ir até Kitakami para fazer uma investigação mais a fundo sobre o Terapagos, porque existe uma professora em Kitakami chamada Briar que pode ajudar eles. E chegando em Kitakami, a gente já tem aquela situação assim, né? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? E eles estão em um festival. Quando eles perguntam cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Inclusive, eles acabam perguntando para essa senhorinha, que é a senhora que tem uma venda bem ali do lado daquele hotel, onde nos jogos a gente fica, né? Então, assim, pra quem jogou, já tem uma carga de visual e de memórias que você vai resgatando, assim, é instantâneo, é muito bom, é um começo muito gostoso em relação a esse episódio, e aí a gente já vai pro Festival da Maçã. E aí é muito característico também pra quem jogou a DLC, né, de Kitakami. Chegando no festival, o Frid acaba encontrando, eu posso já falar o nome, né? Depois a gente vai saber quando eles se apresentarem e tal. Mas é a Carmine que a gente encontra também nos jogos de Kitakami. E o Frid se impressiona com o Sinistcha que tá ao lado dela. E ele quer porque quer dar uma olhadinha no Pokémon, um Pokémon que aparentemente não é visto sempre, etc. E ele chega na Carmine e fala, eu posso olhar um pouquinho seu Sinistcha, é um Sinistcha, né? E ela diz que não fala com estrangeiros, ela não tá afim de falar com ele. E aí ele fala, eu não sou daqui, mas eu não sou uma pessoa ruim. Aí ela fala, bom, então vamos fazer o seguinte, que tal a gente resolver essa situação numa disputa? E aí tem uma barraquinha, acho que ele tirou o alvo. Se ele ganhar dela, ele pode ver um pouquinho do Sinistcha. Aí eles vão até a barraquinha. E depois eles também vão numa outra barraquinha, porque o Frid acaba ganhando dela, e nessa outra barraquinha tem um negócio de contornar, assim, fazer bem bonitinho pra não quebrar acho que o doce, alguma coisa assim. E tem bem a silhueta do Pikachu quando era gordinho. Muito fofo mesmo. Aquele sprite, né? Aquela arte do Pikachu quando ele era gordinho no começo da franquia. Muito lindo. E aí, depois que o Frid ganha dela, eles decidem fazer uma batalha Pokémon. O que é bem legal, ela fica bem irritada, né, naquele jeito dela. É muito engraçado. E lógico que tá todo mundo ali caracterizado, como eu falei pra vocês, com os kimonos de Kitakami e tal. Então é uma coisa muito bonitinha. E eles acabam meio que se dividindo, olhando umas coisinhas. E o Roy acaba se dividindo e indo até uma barraquinha bem distante. Que tá muito distante mesmo. Assim, eu posso dizer que ela tá até, assim, escondida. E tem um dispositivo nessa barraquinha. Parece que é o único item que está sendo vendido. Um senhor aparece e diz que essa é uma máquina que ele encontrou, que alguém deixou jogar fora, alguma coisa assim, e ele pegou pra ele. Só que ele não sabe pra que serve. Ele tentou fazer funcionar várias vezes e não funciona. E aí ele oferece até pro Roy, né? Será que você não consegue fazer funcionar? O Roy tá com o Crocalor do lado dele e os dois clicam no botão ao mesmo tempo. Cada um num botão. Eles não me trocam de corpo? Esse é o item Synchro Machine que a gente encontra lá em Blueberry, né? Na Blueberry Academy. E o que ele está fazendo ali, nós não sabemos. O porquê foi a decisão do anime de colocar justo esse episódio com esse item. Também não sabemos, mas uma coisa sabemos. Precisamos, urgente, agora, já de um Pokémon falando nesse anime. Que falta faz. É muito engraçado. O Crocalor, ele não fala. Ele está no corpo do Roy. Mas o Roy, como Crocalor, consegue falar. E aí, meu anjo, não tem como, cara. E aí, gente, não tem como. É a coisa mais fofa de ver. Mesmo sabendo que é o Roy, é muito engraçado. Porque ele tá falando com o timbre do Pokémon. Então fica muito divertido. E aí eles ficam desesperados, porque, tipo, eles precisam voltar ao normal. Agora eles descobriram pra que funciona, mas, assim, é melhor voltar ao normal.
O negócio não parou de funcionar. Aí o dono da venda diz: você não pode contar isso pra ninguém. Imagina se as pessoas souberem que tem um dispositivo que faz isso aqui. Não vai dar certo. E aí o Roy promete que não vai contar pra ninguém. Só que o Crocalor sai correndo porque ele sente cheiro de comida. E, bom, o Roy tem que correr atrás dele. E ele, na esperança de não se entregar, o Crocalor já chega ali na frente da Leiko, da Dot, etc. E começa a falar estranho. O Roy se desespera, vai no meio de todo mundo e começa a falar. Aí todo mundo não entende nada. E aí o Roy explica o que aconteceu. Então a Dot sugere que eles precisam investigar para resolver essa situação o mais rápido possível. E ninguém pode ficar sabendo. O que foi muito fofo da parte dela, né? O Murdock até chega, o Roy deixa escapar um pouquinho, né? Como o Crocalor é um grito ali de felicidade, porque eles iam comer alguma coisa, etc. E aí eles vão depois pegar uma maçãzinha assim. E sempre tentando ao máximo esconder o que tá acontecendo, né? Eles não podem saber que o Roy trocou de corpo. E aí o Roy até acaba, como Crocalor, usando um lança-chamas em uma das maçãs do amor ali. E acaba meio que derretendo, né, o caramelo, mas dá uma cozinhada na maçã por dentro. Então dá uma super ideia ali pro Murdock, né? Mas no final das contas, a moça da tenda até pede pro Crocalor fazer a mesma coisa, só que a Liko e a Dot falam, não, 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 não. E eu sei que pode estar muito confuso, né? Porque, tipo assim, eles trocaram de corpo, então fica até difícil em como chamar cada um deles. Mas tá uma situação caótica. Eu tô gostando muito desse episódio até aqui. Bom, e depois que eles correm do Murdock, eles acabam indo pra um outro local pra eles não chamarem tanta atenção. E nesse local tá a Molly. E tipo assim, cara, tá muito engraçado porque vocês vão perceber que tá todo mundo, os astronautas, fazendo alguma coisa, ajudando o pessoal. E a Molly não me consegue arrumar um lugarzinho ali pra ela cuidar aparentemente das crianças que podem estar com alguns probleminhas, alguns machucados, alguma coisa assim. Sim, ela começa a fazer tipo uma sessão de tratamento ali no pezinho de alguém que tá meio machucado por conta do chinelinho de madeira, alguma coisinha assim. Aí todo mundo acaba ajudando. E é muito engraçado que o Crocalor, como o Roy, acaba tentando ajudar uma menininha ali também. Do jeito que ele podia, né? Mas foi muito engraçado. A Molly achou meio estranho o comportamento, mas enfim. Aí depois disso tudo eles saem correndo, porque senão ia dar muito na cara também, não ia dar pra ficar por ali. E aí eles vão pra um local onde tá a Oreo. E a Oreo tá tentando ajudar um senhorzinho em uma barraca com o fogãozinho dele que parou de funcionar. Só que ela não consegue fazer funcionar de jeito nenhum. Aparentemente quebrou mesmo. E aí o Roy, como Crocalor, decide que talvez se ele usar o lança-chamas dele, ele pode ajudar o senhor a fazer o yakisoba. A fila tá ficando enorme, todo mundo quer comer ali. E aí, inicialmente ele tem problema com o lança-chamas, é bem engraçada a cena. Mas depois, com a ajuda do próprio Crocalor, como o Roy, que dá ali um sinal de tipo assim, é só você fazer assim, sabe? Tipo, ele faz um sinal com os braços, assim, é muito engraçado. E aí o Roy diz que vai tentar mais uma vez. E aí as chamas começam a sair de uma forma um pouquinho mais fraca e dá tudo certo, eles conseguem ajudar o senhorzinho a fazer o yakisoba. Ah, e só dá certo porque eles fazem com a musiquinha deles. Com aquele lance de sincronia que eles têm com a música. Na verdade, assim, se tinha alguém que tinha que sincronizar com alguém, não tem jeito, né? Esse item foi feito pra quem já tava em pura sincronia. É muito bom. Esse item foi feito pra Roy e Crocalor. Bom, e eu preciso voltar pro Fridge. O Fridge está batalhando com a Carmine e ele acaba ganhando, né? A batalha foi bem legal inicialmente, com a Carmine usando um pouquinho dos poderes da Sinistcha, mas o Pikachu com um único Thunder Punch acaba derrotando o Pokémon. E, enfim, Carmine continua brava do jeito que ela é. Mas foi bem legal ver essa batalha, mesmo que tenha sido só um pouquinho. E aí, depois deles ajudarem o pessoal lá no yakisoba e tudo mais, tem um menino que até acaba dizendo, né, que ele queria muito comer o yakisoba, falar, ah, mãe, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer o yakisoba, né, que eles conseguiram fazer, e assim, agora eu quero que o meu primeiro Pokémon seja um Crocalor. Então assim, é uma coisa bem legalzinha de ver, até o próprio Roy, como Crocalor, fica animado em saber daquilo.
E aí, o senhorzinho do Synchro Machine acaba chegando. Eu sei, eu consegui consertar, vem aqui. E aí eles vão lá, o aparelho tá funcionando, e eles apertam um botão. E aí a troca acontece, né? E aí a gente tem esse momento que eles voltam ao normal. E a Liko, a Dot estão no meio da moita ali, acabam se entregando, o senhor fica meio desesperado e elas falam, não, a gente é amigo do Roy. É que a gente quer testar também, será que a gente não pode testar? E aí ele diz, tudo bem, se vocês não contarem pra ninguém. Aí a Liko ia ser a primeira, só que quando elas tentaram a Liko Floragato, o negocinho meio que quebrou, né? Aí deu uma explosão pequenininha assim. E aí a Dot conseguiu ler atrás o que estava escrito, que era Synchro Machine, né? Máquina de sincronia. E aí o senhorzinho confunde aquilo com o nome do dono daquele item. E começa a chorar pedindo desculpa pro Synchro Machine, né? E, bom, pelo menos ninguém ficou trocado depois da máquina quebrar, né? Então, assim, tá tudo certo, tudo foi resolvido. E os Trovonautas voltam a se reunir. E aí, depois que eles se reúnem, eles já estão na frente daquele hotel, já saíram, né, do festival. E a Carmine tá junto com o Fried também, um pouco decepcionada porque ela perdeu. E aí, todos se reúnem, todos estão bem, e eles dizem, a gente precisa encontrar a professora Briar. E aí ela diz, ela é minha professora. E ela está atualmente no Lago Iluminado. Esse Lago Iluminado é o Crystal Pool, lá em Kitakami. Só que é uma pena que pra poder ir pro Lago Iluminado precisa de autorização. E aí ela é interrompida, porque o senhorzinho que fica ali no hotel diz que pode levar eles. Justamente por eles também terem ajudado a filha dele. Por conta do pezinho dela que tava meio machucado, que a Molly acabou ajudando. E aí ele disse que seria um prazer levá-los até o Lago Iluminado. E aí a Carmine, de novo, né, com a mãozinha assim, que ódio! Não! Porque provavelmente ela queria ter influência, né, sobre o Fried, sobre os outros, pra poder levar eles. E aí o episódio termina com todos felizes, porque vão até lá. E eu espero que a Carmine acabe indo também, só pra fazer companhia, vai ser muito bacana ver e estar do lado dela um pouquinho durante essa época aí de Kitakami no anime. Então, gostei. O episódio, ele foi, assim, ele foi um episódio bem fillerzinho. Mas eu acho que ele foi um episódio muito bom pra introduzir o pessoal a Kitakami. Quem não jogou Kitakami, eu acho que acaba também tendo essa leve introdução. Obviamente nunca vai ser a mesma coisa do que jogar e você ter todos aqueles contatos com aqueles NPCs, etc. Mas te dá uma boa noção. E a Carmine tinha que estar aqui, porque ela é a alma mesmo da DLC, né? Então, assim, eu achei muito bacana. E como a gente tem essa leve noção que o anime Pokémon tá se passando um tempo após os acontecimentos dos jogos, então talvez seja justificável a falta da presença ali do Kyrian, né? Então, eu não sei o quanto tempo se passou, e talvez nessa realidade as situações com o Kyrian podem nem ter acontecido. Então, assim, eu não sei realmente o que o anime tá planejando, mas foi muito bacana de acompanhar esse episódio. E assim, e tem uma curiosidade muito bacana sobre esse episódio. O senhorzinho que está com o Synchro Machine, ele é interpretado pelo Masaki Terasoma. No filme Your Name, ele interpreta o pai de Mitsuha, que também troca de corpo com um personagem chamado Taki. E aí o filme também tem esse lance, né, de ensinar para ambos como é estar um no corpo do outro. Olha que jogada. Curioso, né? Será que foi proposital ou se foi foi um acaso? Bom, não sei, mas tá aí a informação pra vocês. Gostei do local, como ele foi caracterizado, tá super fiel. Você se sente de fato no lance da DLC, tá muito bacana. Mas o Synchro Machine me chamou a atenção, né? E eu acho que o ponto da minha opinião a respeito desse episódio gira em torno exclusivamente desse item e do que aconteceu com o Roy e com o Fuecoco. Por que esse item tá ali, né? E eu acredito que a gente vai descobrir o porquê que aquele item está ali. Eu não acho que ele foi jogado tão aleatoriamente. Se foi, assim, eu gostaria que não tivesse sido, sabe? Eu gostaria que eles trabalhassem um pouquinho mais na história a respeito desse item. Me pareceu tão aleatório. Porque, assim, esse episódio ele poderia ter sido
de mil e uma formas, de mil e um contextos, né? É Kitakami, então daria pra você fazer altas coisas. Mas eles decidiram por trabalhar algo em volta do Synchro Machine. E eu achei muito interessante. Quando o Crocalor começa a falar, como o Roy, você sente aquela falta do miau. Mas não tô dizendo assim, não tô aqui pagando de viúva do anime antigo. Eu estou dizendo que faz falta um Pokémon que fala, sabe? É muito bom você ter ali, aleatoriamente, em momentos aleatórios, um Pokémon que fala, um Pokémon que você consegue compreender, sabe? Eu gosto disso no Pokémon, eu tô acostumado disso no Pokémon. E é muito importante porque às vezes você fica sabendo um pouquinho mais contextos sobre o que um Pokémon tá sentindo, etc. Então, assim, meu Deus, eles precisam pra ontem um troço desse. E me pergunto, se esse item não estava jogado no chão, será que alguém não usou esse item e ficou desesperado e jogou no chão e saiu correndo? E aí tem alguém como Pokémon por aí, né? É uma possibilidade. Então, eu tô muito animado pra essa saga. Espero que tenha alguma coisa divertida e quem sabe algo ainda em relação a esse Sim Machine. Gostei. Episódio muito divertido. Pelo menos em relação ao que está por vir, que a gente pode esperar muita coisa aí pra história do Terapagos e até mesmo do Lucius e do Rayquaza. Eu acho que é um episódio que, assim, foi bom. Mas não é o melhor episódio do planeta Terra, né? Mas ele pontua coisas que eu gosto no anime Pokémon. Eu daria pra ele umas 4 estrelas no máximo. E é isso, sabe? Foi um episódio ok, divertido. E assim, não poderia ter um time pior pra esse lance de troca de corpo, Pokémon virando humano depois do que aconteceu com o Typhlosion. Sim, a história do Typhlosion não é tão pesada como a gente imaginava, mas depois de todos os acontecimentos, que timing! Que time, pessoal! É esse o ponto. E se consegue ser divertido, pra mim, já é bom o suficiente. Quero saber a opinião de vocês. Esse não é um episódio que a gente tem muito pra conversar, mas ainda é um episódio que, assim, é cara de Pokémon, né? Tem cara de Pokémon, tem jeito de Pokémon, tem gosto de Pokémon. Então, assim, é um episódio muito divertido nesse contexto. Quero saber o que vocês acharam. E é isso, muito característico. Um episódio que tenta trazer toda essa característica e consegue sobre Kitakami. Vamos ver agora o que vem pela frente aí com a Crystal Pool, né? Esse lago cristalizado, iluminado, enfim. E logo, logo a gente vai discutir, enfim, absorver o máximo possível dos próximos episódios. Peço perdão pra vocês pela demora, não era o planejado. Mas um pouquinho de Kemi do Velho Testamento também é bom por aqui, né? Então é isso, não esqueçam de passar nos meus vídeos dessa semana e deixa seu like, ele ajuda demais. E é isso aí. Um forte abraço, até semana que vem. Fui!